Convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, hoje vamos estudar 2 versículos. 2 versículos apenas. Lucas 12, versículos 11 e 12. Fazer a leitura. Lucas 12, 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Oremos. Senhor, fala-nos, ó Deus, por meio desses versículos, nós te pedimos. Primeiro, a condição, ó Deus, de expor a tua palavra, Senhor, com fidelidade e com a unção, Senhor, do teu Espírito. Ó Deus, nossas almas são carentes, ó Deus, deste alimento. Muito mais do que o nosso corpo carece da nutrição das nossas células. Porque, ó Deus, a nossa alma, ela não vai perecer, ela vai permanecer. Por isso, ó Deus, nós te rogamos, de forma muito humilde. Sabemos, ó Deus, que não merecemos da tua parte bem nenhum. Da tua parte, ó Deus, somente a justiça, mas o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso. O sol, ó Deus, nasce todos os dias para justos e injustos. Só isso bastaria para o homem reconhecer quão bondoso tu és, o quão longânimo tu és. Mas temos muito mais, ó Deus, muito mais manifestações da tua parte. Por isso, nós reconhecemos que não temos méritos para receber de ti a instrução, a direção para as nossas vidas, mas nós te pedimos, ó Deus, como carecidos, como pobres, para que o Senhor, assim, na sua infinita bondade e misericórdia, atenda, Senhor, nosso pedido. Então assim o fazemos, ó Deus, tu sabes, muito mais do que nós, o quanto necessitamos, o quanto cada um, os que estão aqui presentes, daqueles que estão ouvindo essa palavra, quanto precisamos. Que o teu Espírito, ó Deus, ele façam compreensíveis as palavras aqui pronunciadas, segundo a tua vontade, ó Deus. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós tivemos alguns domingos, 2 domingos, uma pausazinha, né, no estudo de Lucas. Graças a Deus, Deus não nos deixou faltar a sua palavra. Mas, como sempre fazemos, e principalmente agora, depois dessa pausa um pouquinho maior, é sempre importante a gente fazer uma recapitulação do texto, né? Nós lemos só 2 versículos e quando isso ocorre, a gente pode correr o risco de estar falando do versículo sem estar associado às demais passagens, né? Os demais versículos. E, lógico, não desejamos isso, nem vamos fazer isso. Então, é sempre importante ver o contexto, né, em que Jesus proferiu esses 2 versículos só, para podermos tirarmos as lições adequadas, as lições corretas para as nossas vidas. Nós temos mais ou menos aqui o encerramento de nós temos o encerramento de um parágrafo.
e do que Cristo estava falando, do que Cristo estava ensinando. Esse é um parágrafo no escrito original, do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 12, nós temos um parágrafo. Então, o parágrafo, a gente sabe, na escrita, ele tem uma lógica, né, Claudionor? Quando você escreve um parágrafo, você tem ali um pensamento que deve ser desenvolvido naquele parágrafo. Isso, ele tem um conjunto ali de ideias, um conjunto de narrativas, né, que devem estar bem delimitados, né? Assim, Ramon, que ensina, hein? Tópico frasal, olha, metodologia científica que a gente está vendo. Mas eu quero dizer aos irmãos que ciência e religião não se contradizem, tá certo? Muito pelo contrário. É o que dizem, é o que querem fazer a gente entender. Nunca fica fora, né? Nunca precisa de upgrade. Nunca precisa da versão 2.0, tá certo? A Bíblia nunca precisa. Exatamente. Exatamente. O sábio Salomão diz o seguinte: nada se faz novo debaixo do sol. Nada se faz novo. Então, vamos ver esse contexto aqui. Porque Jesus, né? Em que contexto Jesus disse esses versículos? Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. A quem Jesus estava dizendo isso? Quando vos levarem às sinagogas. A quem era, Simone, que ele estava falando? Para quem ele estava falando? Não, a quem ele estava se dirigindo? A quem ele estava falando? Hein? Era? Era Ramon, os discípulos? Estava em dúvida, tá vendo? Não, aos seus discípulos. Por quê? Porque ali naquele momento, perto de Jesus, estavam tanto os seus discípulos mais próximos, como estava uma multidão de pessoas em volta de Cristo. Tinha muita gente em volta de Cristo. Mas ele vai se dirigir assim especificamente aos discípulos mais próximos. Onde é que a gente vê isso? Veja no versículo 1 aí, do 12. Leia aí, por favor. Alguém leia de forma bem clara. Veja, porque miríades de pessoas se aglomeravam, ou seja, milhares de pessoas, miríades são milhares. Então, ali em volta de Jesus, tinha gente, estava apinhada de gente, não é assim que a gente fala? Tinha muita gente, mas Jesus, ele fez um foco na sua fala aos discípulos, aqueles que estavam próximos dele, aqueles que o seguiam mais de perto. Ele queria dar umas lições importantes, como quer dar nos nossos dias, irmãos, como quer dar agora. Sempre enfatizamos, quando a palavra de Deus é lida, irmãos, e quando ela é explicada de forma correta, é como se o próprio Jesus Cristo estivesse falando para nós nos dias de hoje. Então, todas as vezes que você ouvir um pregador, ouvir alguém que está falando da parte de Deus, aquilo é o próprio Cristo Jesus como estivesse ensinando. Isso é uma dádiva maior do mundo. É como se a gente tivesse a oportunidade de estar ali com Jesus, ouvindo diretamente as palavras de Jesus Cristo. É um privilégio. Por isso que Salomão, lá no início do livro de Provérbios, disse: grita a sabedoria nas praças, nas ruas, a sabedoria de Deus.
você for ver a palavra sabedoria lá, está escrito com S maiúsculo. É a personificação de Jesus Cristo. Então, Deus está gritando por meio de Cristo, por meio dos pregadores, nas praças, nas ruas. Está gritando, dizendo, ouvi, ó nécios, né? A sabedoria, atentai para a palavra de Deus. Tem muitos ensinamentos por aí. São muitos ensinos. Hoje a internet, olha, está um negócio incrível. Você pode passar o dia à noite escutando mensagens e pregações, mensagens motivacionais, né? Pregações das mais diversas possíveis, de todas as matizes religiosas, de todo jeito. Hoje você tem acesso a tudo, eu vou dizer a tudo que você imaginar. Mas somente Cristo está falando por meio daqueles que abrem a Escritura e falam de acordo com a sua vontade. Então é uma grande oportunidade. Então Cristo aqui, ele, nesse contexto, vamos imaginar aqui o contexto. Eu sempre gosto de pedir que vocês assim adentrem um momento na sua mente. Imagine Jesus Cristo do lado de fora de uma casa. Que ele antes estava dentro da casa. Lembra daquele contexto que ele foi convidado para uma refeição? É esse contexto aqui. Só que ele saiu da casa agora. E quando ele sai da casa, tem milhares de pessoas ao seu redor. E ele vai falar aos seus discípulos. O que é que ele está ensinando? Nós vimos no versículo 1. Ele mandou se acautelar do fermento dos fariseus. Ele disse aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Ruth, qual é o fermento dos fariseus? Cristo disse, leia o versículo 1 de Lucas 12. Então, qual é o fermento dos fariseus? E o que é hipocrisia? Quem é que pode ajudar a Ruth aí? João, o que é hipocrisia, João? Entendeu, Ruth? Você demonstrar ser uma coisa, mas ser outra. Você aparentemente ser um tipo de pessoa, mas por dentro você não é essa pessoa, de verdade. É uma capa de falsidade. Você aparentemente, você quer demonstrar para as pessoas que você é uma pessoa legal, uma pessoa compreensível, uma pessoa que entende os outros, mas por dentro você não é. Você só quer aparentar. Você é egoísta, você pensa só em você mesmo. Você quer as coisas boas só para você, mas você tenta enganar. Isso é hipocrisia. Parece uma coisa, mas é outra. Então, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Nós vimos isso, nós estudamos isso. Estudamos do versículo 1 ao versículo 3. Cristo disse, tenha cuidado. Por quê? Porque se ele disse aos seus discípulos para ter cuidado, é porque esse perigo facilmente alcança seus discípulos. Você não pensa só que é os outros. Essa lição não é só para os outros, é para fulano. Não, essa lição é para mim. A hipocrisia é algo que é muito característico do ser humano, mais ainda dos fariseus, porque eles aparentavam ser religiosos, ser piedosos, ser rigorosos em seguir as leis de Deus, mas era só externo. Nós corremos um risco também, como cristãos, de passarmos uma imagem de cristão, uma capa, vestir uma capa, botar maquiagem de cristão e por dentro não sermos cristãos. Então, acautelai-vos desse fermento, Jesus Cristo disse. E Cristo mostrou por quê. Nós vimos duas lições aí. Ele mostrou que tudo vai ser revelado. Essa capa aí, não se engane não. Você engana as pessoas, mas tudo vai ser revelado. Tudo. E ele mostra, e ele diz ainda, a revelação será pública. Nós aprendemos isso. Duas lições. Depois, Cristo ensinou aos seus discípulos a quem eles deviam temer. Por quê?
Porque ser cristão é arriscado. Era nos tempos de Cristo e é nos dias de hoje. O cristão, ele é perseguido. O cristão, ele é mal falado. O cristão, ele é mal falado em que sentido? As pessoas falam mal dos cristãos. E na maioria das vezes eu estou falando não porque eles fizeram alguma coisa errada, porque cristão faz coisa errada. Mas as pessoas têm inveja dos cristãos. As pessoas têm raiva dos cristãos porque o cristão fala a verdade. O cristão não vive com a mentira. O cristão quer fazer as coisas da forma correta, é dentro da lei, respeitando. E as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de ajeitados. As pessoas gostam que passe a mão na cabeça dos seus erros. As pessoas, elas não admitem, mas gostam da corrupção, de furar fila, né? De passar na frente, e etc. E etc. e tal. As pessoas não gostam de ser confrontadas contra o seu pecado. Pessoas que estão em adultério, em fornicação, eles não querem que se diga isso deles. Olha, você está errado. Não é para você viver desse jeito, não. A palavra de Deus manda fazer isso. Abandona esse namoro ímpio que você está tendo aí. E quando o cristão fala essas coisas, ele não é bem quisto. As pessoas não querem ouvir essas coisas. Querem? Não querem. As pessoas querem viver no seu pecado. Querem viver no seu erro. Então, por isso que o cristão, ele vai ser perseguido. Aí Cristo disse, não temam esse tipo de pessoas. Não tema. Fala a verdade. Fala a verdade da parte de Deus. Irmãos, as pessoas gostam de ouvir assim, Jesus te ama. É o que as pessoas gostam de ouvir. Você sai por aí dizendo que Jesus te ama, que Jesus ama todo mundo. Mas não é verdade. Não é verdade. A maioria dos cristãos que se dizem cristão diz isso, mas a Bíblia não diz isso. E você dizer um negócio desse é uma afronta. Se você é um cristão e está dizendo que Jesus não ama todo mundo, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus ama todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus, Jesus ama. E que não crê, e que despreza Jesus, que despreza o Filho de Deus, a ira de Deus está sobre ele. Mas quem tem pregado isso? Quem tem pregado a ira de Deus? Quem prega a ira de Deus nos púlpitos, ele é perseguido. Nós vamos ver isso aqui. E Deus se ira, né? Eu passei na calçada, eu não lembro exatamente. Eu escutei isso de uma senhora, estava conversando com um rapaz. Ela disse exatamente isso. Ela disse, meu irmão, Deus ama todo mundo, Deus não tem ira com... Deus não se ira com ninguém, não. Eu voltei, fui em frente ao Mitier, eu me lembro, lá no restaurante Mitier. Eu passei, escutei isso daqui, eu voltei e disse, não é isso não, tá errado. Deus se ira assim. Leia João 3,36. Isso aí. Então, Cristo disse, não temam as pessoas. Porque o cristão, aquele que segue Jesus Cristo, ele vai ser perseguido. E por último, nós aprendemos, do versículo 8 ao versículo 10, os motivos para confessarmos a Cristo. Lembrado, João? Por que devemos confessar a Cristo? Aí nós demos 3 motivos com base no texto. Para sermos salvos, para não sermos condenados e para sermos perdoados. Esses 2 versículos que nós lemos, irmãos, versículo pequeno, essa temática está em estrita relação com essas outras passagens do 8 ao 10.
Tanto é que o título que nós demos ao estudo de hoje foi Testificando sobre Cristo. O anterior era Confessando a Cristo. Parece ser idêntico, né? Sinônimo. Mas ele tem uma distinçãozinha que nós consideramos importante. Tem um detalhe para nós que é muito importante. Porque agora nós damos o título de Testificando sobre Cristo. Então, Cristo, mais uma vez, ele está dizendo aos seus discípulos assim, não temam, não se preocupem. Não é isso que ele está dizendo? Não tema, não se preocupe. Veja novamente aí, Abraão, versículo 11. Lucas 12. Veja, não se preocupem. Mesma coisa, né, irmã Aline, dizendo, não tema, se preocupe. Por que ele está dizendo isso? Veja, Jesus está preparando seus discípulos. Jesus está preparando seus discípulos. Essas observações são relevantes e precisam ser incorporadas pelos cristãos para a atmosfera da vida cristã. A atmosfera da vida cristã é uma atmosfera de perseguição. Cristo nos chamou para fazermos coisas boas, para vivermos realizando as boas obras. Nós somos salvos em Cristo Jesus para as boas obras, para fazer coisas boas. Principalmente, a melhor coisa que você pode fazer a uma pessoa é pregar o evangelho para ela. A melhor coisa que você pode fazer a uma pessoa é pregar o evangelho. Porque é por meio do evangelho que ela vai ser salva. Todos precisam de salvação. Lembra que a gente conversou e disse? Porque todos pecaram e carecem da glória. Carecer da glória de Deus é carecer de salvação. Todos precisam de salvação. E a Bíblia diz que a salvação vem pela pregação da palavra. Então a melhor coisa, a melhor boa obra que você pode fazer uma pessoa é pregar a palavra para ela. Mas tem outras coisas que você pode fazer. Só que nos dias de hoje é o contrário. Porque a compreensão não é a compreensão espiritual dos dias de hoje. Mas a coisa mais importante é pregar a palavra. Muito bem. Mas os cristãos, fazendo isso, é exatamente por isso que a primeira coisa que eles vão ser é perseguidos. Por pregar a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita. A Bíblia diz isso. Só que nós somos imperfeitos. E o que acontece? Quando o perfeito encontra o imperfeito, a imperfeição ela aparece mais ainda, né, irmã Aline? A palavra de Deus é perfeita. E nós somos pecadores, somos imperfeitos. Aí você prega a palavra de Deus, o que acontece? A palavra de Deus vai trazer luz à imperfeição. Trazer luz à imperfeição. E as pessoas podem, certamente, achar ruim. Podem e vão achar ruim. Ao sol. Pode falar alto, Aline, senão não vai entender de jeito nenhum. Então veja. Cristo está dizendo assim, não se preocupe, fique tranquilo. Não tema. Não tema. Não tema. Olha, veja, preste atenção como é a atmosfera do cristão. Em Mateus 10:36 diz assim, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos de quem? Os inimigos dos cristãos. Os inimigos dos cristãos vão estar dentro da casa deles. Não é só fora. Quem disse isso foi Cristo. Presta atenção no conceito, o contexto aqui. Eu não vou trazer porque senão a gente vai ficar com um estudo muito, muito longo. Mas se você for ver lá em Mateus 10:36, o contexto é esse. O contexto é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O contexto é, quem não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Aí o que acontece? Quando você vai amar a Cristo, quando você vai seguir a Cristo,
os inimigos seus vão ser da sua própria casa. Então, por isso que Cristo está dizendo o tempo todo aos seus discípulos: não temam, não se preocupem. Por quê? Porque você vai sofrer perseguição. Muitas vezes é difícil até mesmo para um verdadeiro cristão entender isso. Ele fica sem entender, sem compreender direito. Por quê? Porque muitas vezes o cristão vai se adequando às hostilidades e vai se enganando, vivendo de um jeito que ele não deveria viver. Porque ele deve ser simples como as pombas, mas esperto como as serpentes. Então, Cristo traz aqui esse fato aos seus discípulos para que eles se preocupem, ou melhor, para que eles não se preocupem. Eu vou mostrar para você, para os irmãos, duas coisas, quero duas lições hoje. Mostrar para vocês onde é a primeira lição e como os cristãos devem testificar a respeito de Cristo. O título é Testificando sobre Cristo. Aí eu vou mostrar onde o cristão vai testificar sobre Cristo e como ele vai testificar sobre Cristo. Tá certo? Baseado nesse texto aqui. Vamos voltar para o versículo 11 de novo. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Então, Cristo aqui está completando, preste bem atenção, as possibilidades dos lugares onde o cristão vai testificar a respeito dele. Por que ele está completando? Porque no versículo 8, ele disse que o cristão deveria testificar a respeito dele. Veja lá, versículo 8. Leia aí, Simone, por favor. Lucas 12, 8. Certo. Então veja, Jesus Cristo diz: quem me confessar diante dos homens. Confessar, professar, testificar são a mesma coisa. Então ele diz diante dos homens. Isso significa dizer o quê? Que o cristão, ele tem que professar a sua fé, professar que crê em Cristo diante das pessoas. De forma verbal, mas também com a vida. Tá certo? Essa é uma coisa. Mas esse testificar aqui, esse professar aqui, é algo voluntário. Vai ter um momento que você vai ter que fazer isso de forma compulsória, obrigatória. Por isso que eu estou dizendo aqui que Cristo está completando as possibilidades dos lugares onde o cristão vai testificar a respeito dele. Por quê? O versículo 11, diga aí, Ramon, onde é que vai ser? Onde é que o cristão vai ter que testificar que é cristão? Em que local? De acordo com o versículo 11. Tá certo, tem dois lugares aí. Não tem só... Se você prestar atenção... Certo. Então você tem dois tipos aí de local. João, dá para dizer assim, os dois tipos de forma bem clara? Eu vou ler o texto de novo para você, que você está aí. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Que dois tipos de locais são esses? Certo. Então veja, Ramon, você vai falar, você vai ter que aqui testificar diante de autoridades religiosas e diante de autoridades, entendeu aí? Levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades. Então você tem duas características. Então, em algum momento, o cristão vai ser posto diante das autoridades. Veja, Cristo está dizendo assim, quando vos levarem. Não é quando você for voluntariamente, entendeu?
No versículo 8, é você testificar de forma voluntária. Quem me professar diante dos homens, eu professarei diante do meu Pai que está nos céus. De forma voluntária. Mas vai ter uma situação em que o pessoal vai exigir de você. Você vai estar diante de autoridades para ver se você vai, de fato, testificar sobre Cristo. Está entendendo aqui? Vos levarem. Tá? Então, o cristão vai, em algum momento da sua vida, normalmente, ele vai estar diante de autoridades religiosas e autoridades civis. E essas autoridades religiosas que Cristo cita aqui, eles deveriam estar com Cristo, mas eles não estão com Cristo. Eles estão contra Jesus Cristo e contra todos os que seguirem a Jesus Cristo. Um deles é esse, nós vamos usar Paulo também aqui no texto. Lembre-se, meus irmãos, Cristo disse assim, olha. Cristo disse, Claudio, que o mundo ia odiar os cristãos. O mundo ia odiar os cristãos. Ele disse, se o mundo vos odeia muito mais a mim. Sim, também. Essa crítica aí é o seguinte. Essa crítica pode estar correta e essa crítica pode estar errada. Jesus Cristo criticou os religiosos da sua época, os escribas e fariseus. Nos estudos anteriores, né, nós vimos isso. Cristo não disse aqui que o fermento dos fariseus era hipocrisia? Ele disse isso aos fariseus. Antes de falar aqui diretamente aos seus discípulos, ele estava falando aos escribas e aos fariseus, lembra? Ele disse a eles diretamente, Claudio Nuno. Ele falou claramente, escriba e fariseu eram religiosos. Eu mostrei isso aos irmãos aqui, né? De forma bem clara. Olha, quando você lê escriba e fariseu, você lembre religioso. Religiosidade não significa nada. Ela tem que estar, a religiosidade, ela só vai significar alguma coisa se ela estiver exatamente de acordo com os ensinos de Cristo. Se estiver fora dos ensinos de Cristo, ela merece crítica. Porque ela está errada. Se a pregação estiver errada, se a religiosidade estiver errada, ela vai levar a pessoa para o caminho errado. Tem alguma coisa errada que leva para o certo? Não. Cristo, o que Cristo fez? Criticou a religiosidade errada para que seus discípulos seguissem pelo correto. Agora, essa crítica tem que ser uma crítica pautada na Escritura, com base na Escritura. Não é crítica destilando ódio, destilando violência. De forma alguma, Cristo não fez isso. Nem nós devemos fazer. Agora, se tiver errado, é preciso dizer que está errado. Senão as pessoas vão fazer. Você trabalha com a parte de preparo de alimentos. Eu vi quando a gente estava lá. Disse, olha, bota um filetinho só. Não foi isso que você disse? Se botar mais não vai dar errado? Vai dar errado. Vai dar errado. Então, no ensino da Escritura, no ensino da palavra, quando está errado, precisamos dizer, isso está errado. Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você não vai para o céu pela mentira. Você vai para o céu pela mentira? Não. E tem gente pregando a mentira aí? Aos montes. Que a Bíblia avisa. Então, veja, irmãos. Aqui as autoridades religiosas deveriam estar com Cristo, mas não estavam. Na verdade, foram eles que levaram Cristo aos tribunais e à morte. E esse é o caminho do cristão. Olha, vamos pegar o exemplo de Paulo aqui, tá certo? Olha o que aconteceu com Paulo.
Só acompanhe aqui a leitura, preste atenção aqui. Isso está lá em Atos 23. Preste atenção, diz assim: fitando Paulo os olhos no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a Assembleia dos Judeus. Não era a sinagoga, mas era uma assembleia de religiosos, tá certo? Eles se reuniam para resolver algum problema lá de religioso. Então tá lá. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, ou seja, estavam todas as autoridades religiosas reunidas. Disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Veja como Paulo se dirige a ele. Aí olha o versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca, que lhe dessem uma bofetada. Aí o versículo 3 diz assim: então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Esse parede branqueada é o equivalente a quando Jesus disse sepulcro caiado, é a mesma coisa. Então, Paulo sofreu uma bofetada de quem? Da autoridade religiosa. Ela mandou, disse: olha, bata na boca dele. E o que Paulo disse? Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Apanha. Apanha por quê? Porque falou a verdade. Eles não querem ouvir a verdade. Por que temer as autoridades religiosas? Por quê? Porque Cristo disse: não temam elas. Porque faz sentido. As autoridades religiosas, elas podem desacreditar o cristão dentro de uma comunidade. Uma autoridade religiosa pode fazer do cristão de ridículo, acabar com sua reputação. Você quer acabar com uma pessoa, acaba com a reputação dela. Você destrói ela. Poderia passar por herege. Uma autoridade religiosa pode fazer com que o cristão seja considerado um herege, ridicularizá-lo, envergonhá-lo, escanteá-lo, para que ninguém lhe desse ouvido, para que sua pregação fosse questionada e mais ninguém ouvisse. Olha, ser levado perante o juízo na sinagoga, aqui como Paulo, podia ser algo traumatizante. E Paulo foi traumatizado 2 vezes, inclusive fisicamente, né? Bateram nele. Tá certo? Irmãos, no início lá da nossa igreja, João ouviu até um pouco da história. Acho que eu disse isso, vou repetir. Numa das reuniões que houve da Associação Agrestina Pernambucana, eu vou dizer até o nome. Numa hora que o pastor da nossa igreja à época foi falar, a palavra dele foi caçada. Não deram oportunidade para ele falar. Estávamos entre autoridades religiosas. Por que eles não queriam ouvir? Porque eles não queriam ouvir a verdade. Estou falando isso entre cristãos. Ou que se dizem cristãos. Isso acontece. E quando a gente prega hoje o genuíno evangelho? Quem quer ouvir o genuíno evangelho, irmãos? Quem quer ouvir? Quem dos religiosos dos dias de hoje dá crédito ao verdadeiro evangelho? Os cristãos que pregam o verdadeiro evangelho são ridicularizados, são discriminados, são acusados de fazer acepção de pessoas, são acusados de um monte de coisa. Se eu pôr aqui, eu vou botar a lista. Só quer ser o santarrão, só quer ser o certo, quer ser a palmatória do mundo. Só vocês vão para o céu. O irmãozinho nosso que está viajando escutou esse argumento. Quer dizer que é só vocês que vão para o céu? Não. Só a gente não, mas só vai para o céu aqueles que tiverem de acordo com a Escritura. Só vai para o céu quem for salvo por Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só vai para o céu se for salvo pela graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Só é salvo por meio de ouvir a pregação. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra. Não tem outro jeito, não tem outro meio. Se tiver outro meio, tá errado. Porque a Bíblia diz que é assim. Agora pregue isso. Para ver se você não vai ser escanteado. Se você não querer mais lhe ouvir. Ouve você uma vez, 2 no máximo. Mas como é que a pessoa vai ser salva? Eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer aquilo, não tenho que fazer aquilo outro. Não. Você não vai ser salvo pelo que você faz. Você é salvo pela graça. E qual é o caminho? Se arrependa dos seus pecados? A mensagem de arrependimento, né? Essa dói. Porque eu te dizer, olha, você é um pecador. Você nasceu em pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa correr para Cristo para ser salvo. Seus esforços não vão levar para lugar nenhum. Você vai se esforçar para ser um bom marido, um bom filho, uma boa filha, uma boa mulher, uma boa mãe, um bom pai. Você vai se esforçar para fazer o bem, mas isso não conta na sua salvação. Não conta isso, não conta para a sua salvação, não. Conta para as pessoas que estão em volta de você, que vai desfrutar de coisas boas que você vai fazer com elas. Mas para a salvação, a Bíblia diz que não conta. Não conta nem você escolher Jesus, que você não pode escolher Jesus. Pregue isso. Eu só lhe escuto uma vez. O pastor chegou e disse, eu sei que essa é a primeira e a única, então eu vou falar logo. Mas ele falou a verdade. Então esse evangelho, Cristo disse, quando você testificar sobre mim, não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque você pode ficar até, mas rapaz, o que é que eu, né? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer, né? Se você falar hoje, pregar a verdade, você é acusado de intolerante, de que está perseguindo, que é racista, que você discrimina. Pregar a verdade é para levar para isso. Já disse aos irmãos que eu fui advertido de que eu poderia responder em juízo por causa de uma conversa de WhatsApp. Já fui no grupo de colegas. Porque eu não falei com nenhuma intenção, mas as pessoas se ofendem com muita facilidade hoje. Qualquer pessoa hoje, certo? Na mesma hora, eu fui classificado. Então, irmãos, Cristo disse que não devemos nos preocupar quanto ao modo por que responder, nem quanto às coisas que tivermos de falar. Certamente o coração tem medo, né? Tá diante de umas pessoas assim com influência, né? Com poder. O medo daquilo que a gente pode dizer. Às vezes o medo de, rapaz, será que eu vou ter como organizar os argumentos, como eu escolher as palavras corretas? Será que eu vou me lembrar dos versículos bíblicos, né? Você pode... Cristo disse, Cristo diz assim, tranquiliza a gente, diz: não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Por quê? Aí é o segundo ponto. O primeiro ponto é onde o cristão vai testificar de Cristo. Ele vai testificar de Cristo diante das autoridades religiosas e civis. E como ele vai testificar de Cristo? Como é que ele deve testificar de Cristo? O versículo 12 responde. Leia o 12, Ramon.
Então, como o cristão vai testificar sobre Cristo, João? Com base nesse versículo 12. A resposta, como ele vai testificar? Muito bem, na dependência do Espírito. Na dependência do Espírito. Porque o Espírito Santo. Então, Cristo está nos ensinando, né? Como eu vou testificar a Cristo? Você pode perguntar, né? Como eu vou testificar diante de autoridade, diante das pessoas, diante dos meus colegas? Como eu vou fazer isso? Na dependência do Espírito. Certo? Então, os verdadeiros cristãos não precisam se preocupar, porque eles não vão falar ou não devem falar confiados em si mesmos, na sua intelectualidade, na sua capacidade cognitiva, no seu nível de estudos, no seu nível de conhecimento teológico. Você não pode estar nessa dependência, não. O cristão verdadeiro vai no poder do Espírito. Lembra do trecho do hino tradicional cristão? Diz: a nossa força nada faz. Estamos, sim, perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. A nossa força não, mas na dependência do Espírito, sim. Então o Espírito Santo vai nos ensinar. Esse ensinar, a palavra no original, tem um sentido assim de ser o professor, de ser o pedagogo, aquele que vai dar a instrução, que vai dar o ensinamento. Né? Nós temos o testemunho histórico de muitos mártires, muitos homens e mulheres, muitos reformadores que foram assistidos pelo Espírito Santo quando estavam diante das autoridades. Deixa eu citar alguns. O imperador, na corte de Worms, insistia que Lutero retirasse as suas críticas. O que foi que Lutero respondeu? Ali ele estava na assistência do Espírito. Aquilo que ele disse está até os dias de hoje registrado. Ele diz assim, olha: através das passagens das Escrituras estou preso às palavras de Deus. Portanto, não voltarei atrás, pois agir contra a consciência não é seguro nem saudável. Que Deus me ajude. O Espírito Santo estava lá assistindo a ele para dizer isso. Ele responder dessa maneira. Ele diz assim: estou preso. Tem outras versões que dizem assim: estou cativo às Escrituras. John Huss recebeu falsas acusações. Foi o que ele disse. Na hora ele estava diante das autoridades religiosas. De fato, disse ele, tomo o Altíssimo por testemunha e afirmo que no coração e na mente estou disposto a alterar minha resolução. Estou disposto. Caso o concílio consiga melhorar, o meu conhecimento à luz da Santa Escritura. Ele diz assim: mas se aquele que é o menor de todos os membros do concílio puder provar que estou errado, eu, com humildade de coração e mente, farei tudo o que o concílio exigir de mim. Ele estava diante das autoridades. O que aconteceu, Ruth, com John Huss? Mas a gente leu sobre a vida de John Huss. O que aconteceu com ele? Queimado vivo. Botaram ele em praça pública. Botaram os fenos, as coisas lá e tocaram fogo nele vivo. Por quê? Porque ele era um cristão e testificou da verdade. John Wycliffe. John Huss foi morto porque foi considerado um seguidor dos escritos de Wycliffe. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. A Bíblia estava em latim, o povo entendia. O povo era analfabeto. E ainda lendo na igreja em latim, quer entender. Fez um esforço maior do mundo. Foi perseguido de todo jeito. Foi declarado herético. Diz que era um herege pelo Concílio de Constança, em 1415. O Concílio de Constância disse assim: recomendo que todos os seus escritos sejam queimados. Quer dizer, recomendou, né?
mas o decreto era para ser executado, não era recomendação, era uma ordem. E ordenou que os restos mortais de Wycliffe fossem exumados e queimados. Depois de morto, os caras disseram, olha, pega o resto, pega os ossos, exume e queime. Pronto. 12 anos depois, o Papa Martinho V fez isso. E suas cinzas foram jogadas no rio Swift. Tem um rio lá. John Knox disse à rainha da Escócia, Maria, olha, você deve temer e servir a Deus. Teve com ela, disse, olha, algumas atitudes suas são indignas de um filho de Deus. Se você não se arrepender, a ira de Deus vai estar sobre a sua vida. O cara disse a uma rainha. Corajoso? Era. A rainha nunca perdoou Knox. Acusou Knox de traição e tentou incriminá-lo de todo jeito, para ele morrer. Esse Deus protegeu, o outro não. Morreram queimados, outros morreram afogados. Amarravam uma pedra no pescoço e jogavam no rio. Esses homens só tiveram tamanha ousadia porque viviam o quê? Na dependência do Espírito Santo. Concluindo, irmãos. Para testificar sobre Cristo, eu digo a vocês, é preciso conhecer a Cristo. Você não tem como testificar sobre Cristo se você não conhece a Cristo, se você não tem comunhão com Cristo, se você não está cheio de Cristo, ou seja, Cristo não está reinando no seu coração. O Espírito Santo não vai dizer o que se falar se sua mente não estiver preenchida com a palavra. Muitos pegam isso aqui, inclusive, para nem ler a Bíblia, para nem estudar a Bíblia. Isso é um absurdo, isso é uma ignorância fora do comum. Cristo disse assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A pessoa pega essa passagem e diz assim, o Espírito Santo vai botar a palavra na sua boca. Aí pega esse texto aqui. Aí por isso que eu estou dizendo, esses textos sem contexto, a gente diz que é pretexto. Me diga uma coisa. Se no seu coração não tiver a palavra de Deus guardada, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não vive uma vida de santidade, de piedade, se você, em vez disso, está entristecendo o Espírito Santo com a sua vida, me diga uma coisa, quando é que o Espírito Santo vai botar as coisas na tua boca? Quando é que ele vai organizar a tua mente para tu lembrar das passagens bíblicas? Para tu organizar as ideias e testificar a respeito de Cristo quando tu for apertado. Não vai. Isso não é algo mágico, místico, miraculoso, espetaculoso, como a maioria dos cristãos hoje pensa. A gente tem falado sobre isso, tem conversado, tem mostrado, as pessoas querem espetáculo nas igrejas. É o que as pessoas querem. Elas querem ir para a igreja, elas vão para a igreja já com o sentimento de eu vou buscar a minha bênção. Eu vou buscar. Eu quero ver o milagre. Eu quero ver o que Deus tem para fazer na minha vida. Eu vou buscar aquilo que Deus prometeu. As pessoas querem isso espetacular. Querem a emoção, querem se emocionar nas igrejas, querem chorar nas igrejas, querem bater palma, querem dançar, querem espetáculo. Irmãos, quando foi que Jesus ofereceu o espetáculo? Quando vocês veem a igreja primitiva oferecendo essas coisas? Em lugar nenhum da Escritura. Nem na igreja primitiva, nem na história da igreja. Igreja verdadeira, não. Agora, vou trazer novamente um exemplo do apóstolo Paulo. Então, as pessoas querem isso nas igrejas. As pessoas querem palavras de ordem, né? Eu declaro, está amarrado.
Está liberado a bênção. Eu profetizo, eu isso, eu aquilo, determinando, ordenando. As pessoas querem ir para a igreja para que o pastor dê uma palavra de promessa. Para que você saia alegre. Para que você saia feliz. Para que você saia estimulado. Para que você saia animado. Para que você saia motivado. Esse evangelho é o evangelho que está centralizado no homem, não é em Deus. É tudo para o homem. A bênção, a felicidade, a prosperidade. Quando foi, irmãos, que Cristo pregou desse jeito? Em que lugar na Bíblia Cristo pregou desse jeito? Em que lugar na Bíblia os apóstolos pregaram desse jeito? Que a preocupação maior é com a alma. Mas o homem está centrado nas coisas terrenas. O homem está centrado nas coisas daqui. É saúde, é dinheiro, é casa, é carro. O foco nas coisas que vão passar, que vão acabar. Paulo esteve diante das autoridades. Vou citar pelo menos duas. Uma passagem que está lá em Atos capítulo 26. Diante de Festo e do rei Agripa. Como foi que ele reagiu? Como foi que ele agiu? O que foi que ele disse? Paulo, irmãos, deu testemunho do que era a sua vida passada. Paulo deu testemunho de como ele era. Paulo deu testemunho da sua conversão. Paulo disse: eu estava perseguindo os cristãos. A minha vida era perseguir os cristãos. Eu estava perdido. Eu estava perdido, mas ele disse antes, eu era religioso. Eu era o quê? Eu era, como é que é aquela palavrinha, João? Eu era irrepreensível diante do farisaísmo. Eu era fariseu, irrepreensível. Mas eu estava perseguindo os cristãos, eu estava indo com cartas, eu os prendia, eu concordava com a sua morte. Ele diz isso. Mas eu estava indo no caminho de Damasco e apareceu-me uma luz. E ali eu fui convertido. E eu passei a minha vida a testificar sobre Cristo. Esse é o testemunho que Paulo dá diante das autoridades. É interessante que a reação diferente das autoridades. Festo respondeu assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Está lá em Atos 26, 24, a parte B. Já o rei Agripa disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Está lá em Atos 26, 28b. E Paulo disse: quem dera fosses iguais. Quem dera, eu gostaria muito que você fosse. Então, Paulo testificou sobre Cristo diante das autoridades sob risco de morte. E a pergunta é, para finalizar, o quanto temos testemunhado de Cristo? Quanto temos testificado sobre Cristo no nosso lar, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, diante de pessoas conhecidas? Como temos reagido diante nos momentos assim que somos pegos de surpresa? Se assim não está preparado, são esses momentos que significa assim, ó, você vai ser levado, né? Você vai ser levado. Vai ser levado diante das pessoas. E aí? Como é que a gente tem agido? A verdade, como nós dissemos, é que se não nos enchermos do Espírito, o Espírito Santo não vai falar por nosso intermédio. Eu preciso estar cheio. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Seu coração está cheio de quê? Da palavra? Se estiver cheio da palavra, quando você tiver que testificar de Cristo, você vai falar da palavra. Quando não, você vai falar de outra coisa. Vai falar de qualquer outra coisa. Vai falar daquilo que você gosta, vai falar da sua diversão, vai falar do seu trabalho, vai falar do seu emprego, você vai falar da sua família, né? Você vai falar de um monte de coisa. Mas você não vai falar de Cristo. O seu coração não está cheio de Cristo. Não está cheio da palavra, não está cheio do Espírito. Olha, está cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, ser cheio da palavra é a mesma coisa, viu, irmãos? Eu vou finalizar para a gente não. Mas basta você ir lá, se você for em Efésios 5,18, diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, cantando e entoando a Deus. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Falando entre vós com salmos, testificando, é a palavra estando dentro. Em Colossenses 3,16 diz a mesma coisa. Que ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. Então nós só vamos testificar de Cristo se nós tivermos a palavra. O Espírito Santo só vai falar através de nós se nós estivermos cheios da palavra. Aí sim nós vamos testificar sobre Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar nesse momento, como sempre fazemos.